solução imediata que vai resolver o problema. Bom, historicamente, a única atitude que a humanidade construiu que produziu efeito semelhante foi consumir substâncias que alterem a consciência. Então, doutor Arilson, por gentileza, o CAPS-AD e as unidades de acolhimento são espaços para receber as pessoas, são espaços para construir relações de confiança com as pessoas, porque o fundamental nesse momento não é resgatar ninguém, o fundamental é nós respeitarmos as pessoas, inclusive nos seus rompimentos, porque não acontece por acaso. Recentemente a doutora Ana Noto, pesquisadora de São Paulo, publicou uma pesquisa, não lembro o tamanho do universo, mas eu lembro do percentual. 87% das crianças em situação de rua com problemas ligados a abuso de crack vêm de famílias que expulsaram-nas de casa por vários motivos, inclusive principalmente por dissolução dessas famílias. Nós não podemos esquecer e não cair no ponto, sem investir nos CAPs, os CAPs definidos como estão pelo Ministério da Saúde, são um incentivo, nós temos que ter clareza disso. A gestão é feita no município, o recurso principal é o recurso municipal. Quem faz a diferença, quem sente na pele é quem está aqui, inclusive na própria gestão. Por isso, nós temos que ter a grandeza de pensar que nós temos que trabalhar com todos juntos, inclusive aqueles que hoje, uma parte da sociedade está achando que excluindo, nós vamos resolver problemas que nós sabemos centenariamente que não resolvem, só complicam. Desculpa eu tomar a palavra de novo aqui de assalto e bom mental tia para vocês até o final. Sandra, eu vou pedir a palavra, se não tivesse fala do momento atual importante de São Lourenço, e passar a palavra para a Doris, que é moradora de São Lourenço, e que veio aqui para assistir o... Pedir que seja breve, Doris. Bem breve. Ótimo, obrigada. Olá a todos. Eu vim aqui como simpatizante da causa, né? Me interessa muito o assunto. E estou vendo todo mundo discutindo, falando dessa questão do compulsório ou não, da liberdade, como disse esse senhor ainda agora, total liberdade quanto às escolhas, sejam elas quais forem. E eu queria perguntar assim, exatamente de quem se está falando aqui quando se fala da droga. Quem é que está sendo atendido pelos CAPs? Essas pessoas em situação de rua, como é que elas chegam até os CAPs? Elas conseguem chegar? Alguém convida? Ou essas pessoas têm que ser respeitadas na sua escolha e permanecerem em situação de rua? Ao Deus dará, como se vê muito todos os dias sendo noticiado na televisão. Era isso. Obrigada. Obrigada. Nós vamos justamente escutar a Caro, que é a nossa coordenadora estadual da Polícia de Saúde Mental, e talvez Doris aqui tenha algumas respostas, senão a gente continua rodando a palavra, tá bom? E alguém certamente daqui vai falar contigo sobre esse assunto. Boa tarde a todos e todas. Eu vou tentar ser breve. O tema é um tema pesado para todos nós, né? A Fernanda Nicasso estava falando, eu fiquei me lembrando lá da época que a 10.216 rodava e não votava, e as pessoas iam e se mobilizavam, e a gente sofria porque queria que se aprovasse. Mas fiquei também pensando que legal a gente viver num país democrático, que agora também a PL lá do nosso companheiro Osmar, né, vai, volta e não consegue entrar na pauta. Por que ela não está entrando na pauta? E eu vou chegar na Dona Doris, vou tentar chegar lá, né? Porque a gente está se movimentando. E a gente não está se movimentando só como um movimento social, no sentido de fazer abaixo-assinado e dizer que a gente é contra, mas a gente está também se posicionando como gestão, como governo, na medida em que a gente vai refazendo o orçamento do Estado, do Ministério e dos municípios para olhar para essa questão. Durante anos, muitos anos, a única resposta que nós ofertamos para uma pessoa que tivesse problema de saúde mental de forma geral, já incluindo álcool e drogas, era o único ponto de atenção que se chamava hospício, hospital psiquiátrico, manicômio, o nome que quiser botar. Pode mudar a placa. Dentro, a gente sabe que práticas se executam e que não são práticas cuidadoras. Lembro quando eu fui a primeira vez no hospício como estudante de psicologia fazer o meu estágio de familiarização, e eu pensei, eu nunca vou conseguir me familiarizar com isso. Se eu tiver que trabalhar dentro disso, e naquela
eu vou ter que reinventar a minha profissão, eu vou trocar de profissão. E aí eu comecei, né, através de uma pessoa aqui e outra ali, descobri que tinha algo para além da universidade, algo para além do que me ofertavam como campo de estágio de psicopatologia, né, Vânia, que a gente tem lá no curso de psicologia, Sandra e os demais que sejam psicólogos. E comecei a ver que tinha um mundo lá fora, que tinha propostas como, por exemplo, São Lourenço, que é das nossas primeiras cidades, né, a montar uma rede substitutiva, e que havia pensamento diferente daquilo. Porque quando eu estava lá dentro, eu pensava, não é isso, mas eu não sabia dizer, se não é isso, é o quê? Eu não conseguia pensar o que era. E comecei a poder pensar junto com outras pessoas que pensavam. Muito especialmente eu devo, na minha formação, a presença do Fórum de Gaúcho de Saúde Mental, onde então eu comecei a ouvir outras vozes, Sandra, Fátima, né, Miriam Dias, enfim, uma galera que circulava dentro lá do fórum, usuários também, Paulo Miquelon, que não pôde estar aqui nesse Mental Check, que teve problemas lá de saúde, enfim, mas que foram nos ajudando a ver o que é que se pode fazer no campo da saúde. Como gestor, o que a gente pensou desde o primeiro dia de governo, né? Que a gente teve a oportunidade de tocar no orçamento da saúde mental. Vamos direcionar recursos para a rede de serviços. Vamos trabalhar com rede e com linha de cuidado, porque não é um ponto de atenção que vai dar conta. A pergunta, por exemplo, da dona Doris, né? O sujeito pode procurar o serviço? Pode. Se o serviço está de porta aberta, se ele tem acolhimento, ele entra. Que não importa se ele chegou na unidade básica, ou no CAPES, ou lá na SAMU. Se a porta estiver aberta, se quem estiver dentro tiver concepção de acolhimento, acolhe. Depois eu vou ver, bom, eu não consigo trabalhar isso aqui, mas quem trabalha dentro dessa rede? Ou eu não consigo trabalhar essa situação sozinha aqui dentro, com quem que eu tenho que me assessorar? Agora, além da gente esperar o usuário vir até nós temos várias tecnologias de chegar para o usuário. Na atenção básica, né, nós temos a estratégia de saúde da família como forma, né, de ter o agente comunitário de saúde como alguém que circula dentro do território e que, ao circular dentro do território, vai produzindo uma discussão sobre saúde e vai identificando situações de adoecimento e vai trazendo a equipe também para poder estar abraçando aquela situação, acolhendo aquela situação de forma conjunta, mas sempre respeitando, sim, a possibilidade desse sujeito dizer que ele não quer que a gente vá lá, né? E nem sempre o sujeito vai nos receber da mesma forma. Às vezes vai nos oferecer um café, às vezes vai dizer, hoje eu não estou afim de falar com a senhora. Eu me lembro quando a gente inaugurou o Morada São Pedro, né? E um dia eu cheguei na casa de uma usuária, ela fechou a porta, né? Foi na janela e disse assim, hoje eu não quero te receber, né? E aí eu pensei, pô, é a primeira vez que ela pode me dizer isso, porque dentro do hospício não tem ela querer me receber, eu tô lá, né? Agora na casa dela, ela disse, agora tu não entra. Passou a chave da porta e ficou na janela me olhando, né? Então, e é essa autonomia, essa possibilidade de escolha que nós temos, porque quando a gente não quer, a gente fecha a porta da casa da gente e a gente não deixa alguém entrar, que a gente não pode tirar do usuário, porque ele não é diferente de nós. Aliás, todos nós aqui somos usuários do sistema em algum momento, né, da nossa vida, por múltiplas questões, né? Quando a gente pensa específico no campo da droga, a Fernanda fez uma provocação que eu acho que é extremamente importante, que a gente não esquecer também das outras questões, mas no campo da droga ele reacende esse debate moral, ele se utiliza, né, colocando o usuário ou na posição de absoluta vítima, ou na posição desse zumbi, né, desse ser que não pode circular entre os puros de coração e tenta isolá-lo para tratá-lo e devolvê-lo à sociedade. A gente já viu esse filme, nós vimos esse filme na saúde mental há muitos anos, tem mais de 100 anos de história nos provando no mundo inteiro qual é o final desse filme. Então nós não vamos fazer essa aposta de que a compulsória vai salvar alguém. Nós vamos nos posicionar como governo, ou já estamos nos posicionando, contrário ao PL do Osmar, à proposta da Miriam Marrone e à proposta do Dr. Tiago, porque a gente sabe que clinicamente, tecnicamente, socialmente
isso é uma falácia, é um engodo, é criar uma porta giratória na entrada do hospital, seja ele qual for, geral ou psiquiátrico, para as pessoas internarem, voltarem e ninguém olhar para o verdadeiro problema que ninguém quer ver. Por que ninguém faz um projeto de lei para casa para todo mundo? Casa compulsória para todo mundo, eu também quero. Vamos fazer um projeto então para casa compulsória? Por que ninguém faz? Né? Então qual é a grande preocupação? Hoje a gente está aqui com secretários de saúde, nós sabemos, muitas vezes nós queremos ampliar nossa rede, eu ouço isso direto de secretários que são companheiros, de prefeitos que são companheiros, que são pessoas que não sabem que querem fazer uma rede melhor no seu município. O que eles me dizem? Carol, eu estou esgoelado pela lei da responsabilidade fiscal. Por que esses nobres deputados e vereadores não se debruçam a pensar a lei da responsabilidade fiscal e qual é a saída que nós gestores temos então para resolver o problema? Por que ninguém pensa isso? Então, para concluir, porque eu já estou me alongando, mas a gente se empolga falando, né? É um tema que nos move, e nós, é como a gente disse na carta, nós vamos nos mobilizar até o último grito e se nos derrubarem, seguiremos lutando, porque não acreditamos clinicamente e não vamos ser convencidos por um pedaço de papel assinado por um bando de deputado. Que o que a gente gostaria que esses deputados fizessem é que eles estivessem sentados aqui no Mental Tia da vida, numa parada do Orgulho Louco, para escutar, quem sabe, os usuários, os trabalhadores, as pessoas que usam esse sistema e que sabem que é possível construir respostas como a resposta do Agenor, que emocionou todo mundo aqui ontem, como o depoimento do Nilson, que nos diz que é possível furar a pedra, saltar a pedra, dar a curva na pedra e às vezes também usar a pedra e depois seguir a vida, né? Porque isso é humano. Nós somos humanos. Vocês estão imaginando se vier um projeto de lei para proibir a gordurinha do churrasco? Não, porque é droga, né? Mata, entope a artéria. Vamos proteger a sociedade gaúcha, todos pro hospital. Internação compulsória para quem come gordura do churrasco. Se a gente entrar nessa história, vai ter pro diabético, vai ter pro hipertenso, vai ter pros compulsivos que compram roupinha, porque tudo, chocolate, né? Então a gente tem que ficar de olho muito aberto, porque as conquistas que a gente tem, a gente não quer perder. Todos os companheiros aqui disseram, acho que a gente tem que lembrar, que eu me lembrei agora dos espanhóis, não passarão, né? Não vão passar, porque a gente não vai deixar, se a gente se mobilizar de forma contínua. É que não tem descanso. A profissão que nós escolhemos, a nossa missão, se a gente quer dizer de uma outra forma, é de luta. Todo dia, toda hora. Porque o que está no fundo disso, gente, não é só uma compulsória, é qual é a sociedade que nós queremos ter no nosso país. Eu, que vivi a ditadura como criança, tá? Mas eu me lembro que no colégio dizia umas coisas e nos livros tinha outra, e eu dizia, como é que é esse negócio? Não estou entendendo mais nada, porque eu vivi a ditadura como aluna, eu tinha o SPB, que era aquele estudo, né? Moral e cívica e etc. Outros aqui devem ter passado por isso como eu, tá? E eu não quero mais viver em ditadura, eu quero poder escolher. Eu quero poder seguir escolhendo, quero que os outros possam seguir escolhendo também. Então nós não podemos nos curvar, né, a esse projeto, que é um projeto de transformação da sociedade brasileira. Hoje, a bola da vez, como diz a Fernanda, é um usuário de droga. Amanhã poderá ser qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós. No Rio de Janeiro, há pouco, a gente dizia na rua, ei, você aí parado, cuidado, você também poderá ser internado. É só alguém tomar a decisão que aquele coletivo de pessoas incomoda ou deixa transparecer algo que nós queremos varrer para baixo do tapete para eles serem varridos. Não vamos aceitar, vamos seguir lutando, e essa é a perspectiva do governo gaúcho na saúde mental, no Departamento de Ações em Saúde, onde
temos vários espaços de militância, onde está concentrado todas as diferenças, né? Os indígenas, a população negra, todas as transversalidades lá, né? Onde em cada uma desses espaços e na coletividade do que hoje é o Departamento de Ações em Saúde, a gente luta para manter uma sociedade melhor, com liberdade para todos e com qualidade de vida. Obrigada. Eu acho que o Anderson já foi bastante provocado em falar, né? Já tá na hora. Vai daí então, Quer dizer, primeiro, como gestor do município, falar que, bom, o município de São Lourenço do Sul, como sempre, historicamente, tem esse compromisso com a saúde mental e com o cuidado com as pessoas. Nós estamos sempre buscando ampliar a nossa rede de cuidado, ampliar a nossa rede de proteção. Lá em 2005, quando nós assumimos a gestão aqui do município com o prefeito Zé Nunes, nós tínhamos o CAPS Nossa Casa, que era o CAPS mais antigo do país, e, bom, tínhamos uma discussão acumulada em saúde mental e sentimos que era uma obrigação nossa a gente poder ampliar essa rede de proteção. E aí, a partir de 2005 e 2006, nós criamos o CAPS AD, em 2007 o CAPS Infantil, em 2008 nós criamos a Locomotiva, que é a oficina de geração de renda dos egressos da nossa rede de saúde mental. E continuamos criando mecanismos de poder ampliar a atuação, o matriciamento de saúde mental nas nossas unidades básicas de saúde, que hoje nós temos uma cobertura de 70% de estratégia de saúde da família no nosso município, e essa estratégia de saúde do município trabalhando junto com a saúde mental, com uma equipe de matriciamento forte, trabalhando junto. No ano passado, nós, a partir de agosto, setembro do ano passado, nós começamos a discutir a nossa política de redução de danos e hoje nós já estamos efetivamente com uma equipe de redução de danos atuando no nosso município, entrando, buscando as pessoas, aquelas que estejam trazendo para dentro do nosso CAPS. Ontem à noite nós protocolamos de uma forma até simbólica, porque os projetos eles já estão encaminhados pela via formal. Nós protocolamos o nosso projeto do CAPS AD 24 horas, porque a gente entende que esse cuidado ele tem que ser feito 24 horas. A gente trabalha com o intuito de ajuda, de recuperação, de acolhimento, e o nosso usuário tem que ter essa possibilidade nas 24 horas do dia. Quer dizer, no momento em que ele teve uma recaída ou que ele quer uma ajuda para não recair, dizer, o CAPS tem que estar ali presente e nós temos que estar ali presente para acolher esse usuário. Então não tem sentido mesmo o CAPS AD não funcionar 24 horas. Essa é uma lógica que a gente quer superar aqui em São Lourenço. E a casa de acolhimento, nós estamos com um projeto firme, procurando um local para instalar, e assim que a gente tiver o recurso possível, essa casa ela vai estar instalada e prontos e dispostos com a nossa equipe que trabalha, os nossos funcionários trabalham e pegam junto, eles têm, quer dizer, eles são, antes de profissionais de saúde, eles são militantes da saúde mental. E isso é uma coisa muito boa. Os nossos trabalhadores de saúde, eles são militantes desse processo, são militantes desse projeto, e o pessoal que está aqui sabe disso, os usuários que estão aqui, os familiares, Doutor Rogério, muitas vezes a gente tem reunião lá no Ministério Público e ele vê isso conosco, ele vê, olha, vocês são militantes, mas assim, vocês têm que sentar e a gente tem que evoluir nas questões. Então, essa é uma coisa muito boa, a gente trabalhar com pessoas que são comprometidas com o projeto junto com a gente. Dizer isso, nós, São Lourenço, quer estar sempre junto. Nós conseguimos uma parceria com a Escola de Saúde Pública trazer a residência de saúde mental coletiva para cá. Nós já estamos no segundo ano, já estamos com R2 e uma nova turma de R1 da residência de saúde mental coletiva. Queremos trabalhar, a gente está discutindo com o Márcio para que no ano que vem a gente possa ter uma residência de saúde da família também aqui no município, e queremos um desafio maior, queremos a residência de psiquiatria aqui.
Nós queremos trazer uma residência de psiquiatria aqui. Nós não entendemos e não queremos entender que o psiquiatra ele tenha que se formar dentro de manicômio. E aí depois a gente precisa ter um psiquiatra para poder atender na nossa rede substitutiva. A gente não consegue ninguém, ou muito poucos daqueles querem vir trabalhar junto conosco na nossa rede. Então nós precisamos, São Lourenço quer sediar, São Lourenço, se precisar montar uma Coreme municipal, nós vamos. A gente está atrás e queremos trazer uma residência de psiquiatria para o município de São Lourenço, para que a gente possa formar psiquiatras com a visão que nós precisamos do Sistema Único de Saúde. Bom, e enquanto, já que a Jussara me citou aqui, me delatou como conselheiro nacional de saúde, eu sou conselheiro, represento os secretários municipais de saúde no Conselho Nacional de Saúde, sou representante do CONASEMS no Conselho. O Conselho Nacional de Saúde já tem uma posição tomada em reunião do Conselho contrário a essa PL, e a Maria do Socorro, a nossa presidente, pela primeira vez também na história do Conselho Nacional de Saúde, uma usuária, uma mulher trabalhadora do campo, usuária, ela é presidente do Conselho Nacional de Saúde. A Maria do Socorro tem passado semanas no Congresso em articulação com os deputados no sentido de barrar essa PL. O Conselho Nacional de Saúde também já pediu uma audiência com a presidenta Dilma para que a gente possa discutir essa PL que hoje fere a reforma psiquiátrica e fere ao direito do cidadão. Tá, pessoal? Então, eu acho que toda e qualquer deliberação que a gente conseguir tomar e posicionamento que a gente conseguir tomar aqui no Mental Tchê, certamente nós vamos estar encaminhando junto ao Conselho Nacional de Saúde e junto às nossas entidades. Muito obrigado. Como eu tinha anunciado, a Fernanda é uma que também tem que sair cedo, ela vai ter essa despedida de vocês. Depois nós vamos escutar o Rogério, tá bom? Bom, infelizmente eu tenho que sair. Seria muito bom continuar aqui nesse encontro. E acho que principalmente, inclusive nessas últimas falas, cumprimentar os gestores de São Lourenço. Que bom escutar tudo isso. Cumprimentar as pessoas que estão na gestão da saúde mental e da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. Que bom escutar tudo isso, que sem dúvida nenhuma, nós temos uma questão fundamental de ampliar e fortalecer a rede de atenção psicossocial como um todo, inclusive no campo de álcool e drogas. Com esse aprendizado que eu tinha colocado anteriormente, nós aprendemos muito com os loucos e certamente hoje temos muitas possibilidades em relação a esse campo de álcool e drogas. Agora, eu achei muito interessante, se não me engano, a senhora Doris colocou uma questão importante, eu não sei se é Doris mesmo, a senhora Doris colocou uma questão que eu acho importante da gente precisar. Quando nós estamos falando em liberdade, nós não estamos falando em liberdade abstrata, então eu acho que foi muito boa a questão dela, porque liberdade não significa deixar as pessoas abandonadas a si mesmos, E que isso seria uma liberdade abstrata, no sentido de não ter relação, Que é o outro lado da moeda do manicômio, não entrar em relação com as pessoas. Nós estamos falando efetivamente de uma liberdade que se produz na possibilidade de escolher em conjunto. Então nós não estamos falando de deixar as pessoas abandonadas a si mesmos, não estamos falando, então tudo bem, exatamente por isso que eu coloquei que vão ter determinadas situações, mas a nossa experiência prática nos mostra que é um número reduzido de situações, onde vai ter de fato uma tensão entre o direito das pessoas e a sua liberdade e a nossa responsabilidade ética e sanitária. Mas se nós tivermos essa possibilidade de garantir o cuidado de uma rede potente, uma rede que possa promover direitos, não violar direitos é muito importante, mas nós também temos que pensar
em serviços, em redes que possam promover direitos. Há situações limites, há situações que colocam esta tensão, elas são em número muito reduzido. E exatamente nessa perspectiva de que nós não estamos falando de uma liberdade abstrata, que eu coloquei e acho que é um convite, um compromisso de todos nós de quem são essas pessoas. E eu tinha começado a minha fala anterior por aí. E não é possível que de fato a gente imagine que uma jovem de 15 anos na rua, usando crack, ela não está na escola, ela não sabe exatamente como é que está hoje os seus laços familiares, algumas vezes grávida. Não é possível que a gente de fato considere que o problema exclusivo dela é estar usando crack. É claro que todos nós, nos debruçando sobre essa questão, vamos ter clareza que isso é expressão também da fragilidade das nossas políticas públicas, mesmo daquelas que puderam crescer e se desenvolver muito. Então, mais uma vez, de reafirmar da nossa parte o nosso compromisso com a construção de políticas públicas e o seu fortalecimento de políticas orientadas para a produção de autonomia, pautadas na liberdade e nesse contexto também de políticas públicas que enfrentem as desigualdades sociais e de políticas públicas, e acho que a reforma psiquiátrica, ela é um tesouro nesse sentido, que trabalhem efetivamente para a construção da democracia. E aí eu queria encerrar, se o Wilson me permite, eu gostei muito de várias colocações que ele fez, muito bonita mesmo, quando ele nos diz que o contrário da dependência é a liberdade. Muito bem, Wilson, bom encontro para vocês e contem conosco. Nós vamos escutar então o Rogério, nosso promotor. Bom, boa tarde a todos. Ainda bem que a gente está aqui no meio dos profissionais da saúde, especialmente psicólogos e psiquiatras, porque é difícil ficar aqui 2 horas sentado, produzindo paciência, escutando e não poder falar, então eu permito esse desabafo inicial para eu me sentir mais confortável. Em segundo lugar, queria cumprimentar o secretário Nilson, o ex-prefeito Zé Nunes, e na pessoa deles eu cumprimento todos vocês que façam parte da mesa e que estão aqui no Mental Chair. Me penitencio de só poder falar agora no final, já que várias pessoas saíram, porque